147 Tio e Pop capítulo 589 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O sol se aproximava do horizonte com seu tom brilhante. O reino era o mesmo, mas havia algo novo. O ar na Terra Santa também era reconfortante, e as multidões caminhavam até um determinado destino para ter uma única vista. A Terra Santa vestiu seus melhores trajes, decorações adornando cada esquina. As ruas foram limpas novamente e o cheiro de tinta fresca emanava dos edifícios ao redor. O Palácio do Papa foi o foco daquele dia, onde se desenrolaria a tão esperada unção do novo Papa. Foi um acontecimento significativo, pois não se tratava de um Papa comum, mas sim de alguém que talvez ficasse na história como o Papa mais jovem que já existiu. No passado, no futuro, sempre. Sylvester vestiu vestes adequadas à sua posição, mas não as tornou muito luxuosas. Ele usava vestes douradas claras semelhantes às de um clérigo normal, mas a sua tinha bordados de várias cores e alguns cristais baratos foram costurados nela. Quem o fez não foi outro senão as Brightmoters, e Sylvester usou com o maior orgulho. A mitra, porém, era a mesma do antigo Papa. Apenas suas cores foram alteradas para complementar suas vestes. No entanto, ele não usou porque a cerimônia ainda não havia acontecido. O cardeal sacerdote-chefe do Magna Sanctum deveria vir e realizar alguns rituais. Tendo algum tempo para matar, Sylvester foi ao 10º andar do subsolo do Palácio do Papa para ver o que o intrigava há muito tempo. Alguém lhe dissera há muito tempo para ver o lugar com seus próprios olhos, e a hora havia chegado. Com Aurora e Gabriel, desceu o elevador e depois as escadas. "O que você espera encontrar lá?" Gabriel perguntou preocupado, pois agora era um hábito ficar ansioso sempre que Sylvester estava interessado em alguma coisa. "Espero que você não vá para aquela porta de que São Cetro falou." Sylvester negou e desceu as escadas. "Não sou tão tolo, Gabriel. Não, quero ver o 10º andar por outro motivo. Isso provará uma de minhas teorias, porque este mundo é tão atrasado, apesar de ser tão velho, porque não existem inovações científicas que possam mudar o mundo, porque demorou tantos anos para alguém criar uma máquina a vapor. Já vi pessoas inteligentes, então a ausência de inovações não faz sentido." Ele falou com base em seu próprio conhecimento da civilização humana. Porque, até onde ele sabia, os humanos passaram da invenção da roda à chegada à Lua num período de 5.000 anos. Caramba, Sol também tinha as mesmas condições que as pessoas de seu mundo passado. Pragas e guerras constantes deveriam ter impulsionado a inovação. Sylvester não perdeu tempo e finalmente alcançou o 10º nível subterrâneo do Palácio do Papa. Diante dele havia uma sala enorme e, na outra extremidade, enormes portas duplas pretas gravadas com todos os tipos de runas de segurança e mecanismos de desbloqueio antimágicos. Mas antes da magia antiga de Sylvester, todas as runas eram tão boas quanto murmúrios sem sentido. Ele colocou a palma da mão nas portas e começou a romper as várias runas de proteção, uma por uma. Ele não foi gentil, infligindo tantos danos que as runas foram lentamente destruídas, desaparecendo das gravuras da porta. Um clique alto ressoou no final, significando o destravamento das portas. Sylvester recuou alguns metros e abriu as portas. Moviam-se com uma cacofonia de rangidos, como se não fossem abertos há décadas. Nuvens de poeira jorraram das rachaduras à medida que a lacuna aumentava. Cada porta tinha pelo menos 60 centímetros de espessura. Claramente, o objetivo era permanecer fechado e esconder o que quer que estivesse dentro. "Fiquem atrás de mim", Sylvester ordenou a Gabriel e Aurora, e entrou antes que a poeira baixasse. O fluxo de ar já fazia com que todos sentissem que o lugar era enorme, mas a sensação arrepiante deixava claro que era maior do que a imaginação deles. Logo, eles saíram da poeira e viram a vista. Eles pararam imediatamente, pois a câmara subterrânea parecia mais um enorme depósito de lixo do que qualquer outra coisa. Acontece que eles estavam apenas um passo de cair em um buraco colossal do tamanho do espaço do palácio. Era profundo o suficiente para que eles achassem difícil ver o fundo. Mas, novamente, estava cheio de tantos itens que a base real provavelmente estava muito mais abaixo.
Que lugar é este em nome de Solis? Aurora exclamou, sua voz cheia de pura confusão. O que é tudo isso? Um cemitério de história e inovação, exclamou Sylvester, já tendo notado algumas coisas no vasto fosso. Olha ali. Você não acha que é parecido com uma das minhas locomotivas a vapor? E olha ali, não se parece com o bonde que criei na cidade de Mirage, só parece mais um trem. Olhe mais longe. Você verá algumas bicicletas também. Sylvester não conseguiu se conter e saltou para a frente usando linkitiles. Ele desceu lentamente, olhando para a pilha de tesouros. O que? Não é esse o projeto inicial de um helicóptero? Leonardo da Vinci fez isso. Gabriel mencionou que já foi papa. De trabucos a arpões, mosquetes antigos, canhões, instrumentos musicais, navios inteiros equipados com turbinas a vapor e muito mais. Até onde ele podia ver, os itens estavam por toda parte, mas nenhum deles chegava perto da era moderna, deixando claro para ele que nenhum reencarnador antes dele pertencia a um período moderno. Max, o que é isso? Gabriel pegou algo pequeno depois de pousar com ele. Parece uma bússola que você fez? Não. Sylvester correu até Gabriel e pegou um item. É verdade que tinha um mostrador e tinha o formato de uma bússola, mas esta tinha 12 marcadores, significando 12 horas. Ele também tinha dois ponteiros, um para as horas e outro para os minutos, sem ponteiro para os segundos. Alguém conseguiu calcular a hora com precisão e formular o relógio com engrenagens adaptadas ao seu ciclo. Isto é um relógio, Gabriel. E isso torna as coisas muito mais fáceis para nós agora. Não terei que fazer cálculos precisos. Sylvester olhou para o vasto campo ao seu redor. Este lugar está cheio de invenções feitas por grandes inovadores e talvez por nossos papas anteriores. Invenções que poderiam ter mudado o mundo, mas foram retidas, porque eles não queriam que isso acontecesse fora. Porque deuses sem nome seriam contra a inovação. Mais pessoas não significarão mais orações? Aurora perguntou divertida, pegando algo do chão que parecia um aparelho de medição de pressão arterial para Sylvester. Gabriel respondeu a ela antes que Sylvester pudesse. Eles são os deuses que não pedem orações, lá de Aurora. Não acho que eles se importem com mais ou menos sacos de carne. Suas intenções deveriam ser algo sobrenatural, profano e nojento. Sylvester concordou sinceramente com ele. Parece haver muitos livros também. Após a cerimônia de coroação, vamos todos voltar e resolver este lugar. Esta enorme câmara por si só poderia muito bem ser um grande salto para a humanidade. O que os deuses querem? Sylvester manteve uma expressão solene, mas em seu coração sentia uma incerteza impotente. A realidade é que se eles decidirem matá-lo, ele não poderá fazer nada a respeito. Miau. Mirage de repente se aproximou de Sylvester, empurrando para frente o que parecia uma estátua de Anubis. Sylvester embolsou, sabendo que Mirage iria brincar com ele como se fosse um brinquedo. Vamos voltar à superfície. O nascer do sol deve estar próximo. Mas Aurora e Gabriel não se moveram e ficaram olhando para Sylvester como se quisessem uma explicação. Compreensivelmente, já que Mirage parou de se preocupar em ser silencioso e reservado. Pelo menos me diga como é. Aurora questionou. Sabemos que você tem um anjo da guarda secreto, mas o que é? Eu também quero saber, acrescentou Gabriel. Sylvester suspirou e pegou Mirage nas mãos. Estenda sua mão e bata suavemente. Aurora baixou a mão com cuidado e confusão, sem saber o que esperar. Ela simplesmente seguiu o movimento da cabeça de Sylvester, seguindo sua orientação sutil para direcionar seu braço. Sua respiração quase parou, imaginando que tipo de entidade angelical e piedosa era essa. Pelagem! Ela exclamou assim que sentiu o cabelo. Muito calor. Macio e aconchegante. Miau. Mirage fez algum barulho e mastigou a mão de Aurora, lamendo-a. Gato. Ela não tinha muita certeza, mas continuou perguntando. Que cor? Branco, respondeu Sylvester. Muito fofo e inteligente. Tão inteligente quanto Félix. Não tão afiado então, Aurora murmurou e usou as duas mãos para tocar Mirage. Au! Ele é tão fofo Tenho vontade de esmagá-lo. Sylvester permitiu que ela fizesse isso. Caso contrário, ela nunca pararia de importuná-lo. Vá em frente. Uau! Sem perder um único segundo, Aurora agarrou Mirage e o abraçou com força. Ela esfregou o rosto na cabeça do pobre gatinho. Ó minha bola de esquiche.
Eu gostaria que ele tivesse me contado antes. Tantos quizzes perdidos. No Mirage, que odiava as quizzes a menos que fossem da Big Moon, se contorceu em seus braços. Sendo muito flexível, ele rapidamente se desvencilhou de Aurora e pulou para trás no ombro de Sylvester, lambendo seu abeto para consertá-lo. No entanto, Sylvester não revelou mais nada sobre Mirage. Permitir que pensassem que era um anjo da guarda foi o suficiente. Ele também não queria deixá-los tocá-lo, mas permitiu, já que Mirage havia interagido com Aurora antes. Ele é mimado pela mamãe, então tente ter cuidado com ele. Vamos agora. Sylvester disse e saltou do vasto poço. Eles saíram pelas portas e as fecharam. Sylvester colocou Elderrunes para mantê-lo selado desta vez. Era valioso demais para não ser protegido, finalmente entendendo por que estava atrás de portas tão grossas. Caralho! Gabriel de repente amaldiçoou. O nascer do sol está chegando. Sylvester. Corra! Sylvester obedeceu e correu mais rápido que qualquer um deles. Os rituais eram significativos na Terra Santa, especialmente para alguém que estava prestes a se tornar papa. Afinal, eles legitimam seu governo. Meou. Mirage quase voou de seu ombro, agarrando suas vestes com as patas dianteiras. Sylvester não parou e rapidamente saltou do primeiro duto de ventilação que encontrou e saiu para o campo aberto. De lá, ele correu para o Santo Tribunal do Papa. Ao subir as gigantescas escadas do palácio, relembrou o primeiro dia em que ali chegou. Ele foi até a porta nos braços do Lorde Supremo Inquisidor. Uau! Sylvester chegou na hora certa e começou a caminhar solenemente ao chegar à entrada principal. Ele arrumou suas roupas, limpou-as e entrou no enorme salão do palácio. O trono dourado primorosamente adornado estava diante dele à distância, colocado em uma plataforma elevada acessível pelas escadas. Muitos clérigos estavam presentes ali, de ambos os lados. Foi aqui que tudo começou, no colo do Papa Arceu. Demorou um pouco, mas finalmente chegou a minha hora de preencher as lacunas de poder. Seus longos cabelos loiros dourados esvoaçavam atrás dele e seus olhos dourados brilhavam com expectativas e algumas hesitações. Mas seus passos eram firmes e poderosos, movendo-se inabalavelmente em direção ao trono, ao redor do qual estavam alguns sacerdotes. Baque. No instante em que Sylvester entrou, com seus passos móveis, os clérigos que flanqueavam os corredores começaram a se ajoelhar em sua direção, com as mãos unidas, os olhos fechados e orações nos lábios. Sylvester raramente tinha visto a corte sagrada, mas parecia tão avassaladora e vazia de calor como sempre. A leveza era uma lembrança de todos os doentes do mundo, um calafrio que nem mesmo as fracas luzes das tochas conseguiam queimar. Pequeno Shani, espero que isso reduza a sua dor. Além disso, removerei qualquer mal que restar. Sylvester murmurou baixinho e subiu as escadas. Sangue, lágrimas, vidas perdidas, tudo por este momento. Todos saudam. O cardeal sacerdote do Magna Sanctum, um velho careca com uma longa barba branca, gritou. O 50º Papa da Fé de Solis, o bardo abençoado, o filho de Solis, o favorecido de Deus, o grande cruzado, o juiz, o curador supremo, o matador de dragões, ruína de bestaria, o unificador de reinos, Sylvester Maximilian. Deixe os rituais começam. Imediatamente, milhares de tambores gigantes por toda a Terra Santa começaram a tocar em uníssono, o mesmo tema e batida. Depois deles, foram acrescentadas inúmeras trombetas e, por fim, foram incluídos os violinos, em todos os lugares, em todas as penínsulas. Os rituais começaram com proclamações em voz alta através da música. Tiwit Pop capítulo 590. O ar de celebração encheu o salão do Santo Tribunal, os olhos direcionados grudados nos rituais que aconteciam. Eles eram tediosos e demorados, mas Sylvester os batia até os dentes, para que nenhum velho e tolo clérigo pudesse mais tarde levantar o dedo para defender sua legitimidade. Os enormes tambores, trombetas e violinos soavam por toda a Terra Santa como um sinal dos rituais que estavam sendo prolongados. Obviamente, ele deveria tomar um banho sagrado antes de todo mundo, naturalmente, não sem roupa íntima. Tinha algo a ver com ser purificado, por dentro e por fora. Sim, ele também tinha que beber água benta, felizmente não aquela em que ele se banhava. Ele colocou suas vestes de lado e enviou-se em uma enorme placa de aço, que estava no chão ao lado do trono do Papa. Quando ele se sentou,
Os sacerdotes derramaram água benta em seu corpo, purificando-o figurativamente por fora. Uma vez feito isso, ele se enxugou e vestiu as roupas novamente. Depois disso, ele bebeu uma água benta e foi purificado por dentro. Mas quando Sylvester pensou que era o fim dos rituais, vemos que era apenas o começo. A purificação também foi para a realização dos seguintes rituais. Sua Santidade, por favor, levante a mão esquerda. O cardeal sacerdote do Magna Sanctum solícito e amarrou um pedaço de pano dourado em seu pulso. Normalmente amarramos 2 deles, mas devido à circunstância apenas de termos apenas um braço, usaremos apenas um. Sylvester permitiu que eles tomassem as decisões e seguissem suas palavras, mantendo os sentidos em alerta, caso alguém decidisse atacá-lo. Os vários cânticos ecoaram no salão enquanto uma pequena fogueira era acesa diante dele, num recipiente de ferro aberto. Compreensivelmente, os rituais envolviam fogo, visto que Solis era o deus que eles reverenciavam. Sua Santidade, por favor, está a mão sobre o fogo, disse o cardeal sacerdote. Sylvester, indiferentemente, colocou a mão direta no fogo com uma expressão simples, como se não machucasse-o. Ele olhou para o cardeal sacerdote, esperando por mais instruções, mas o queixo do homem estava boquiaberto. O fogo não me machuca tanto. Sylvester esclareceu. Qual é o próximo? Vou derramar em suas mãos os elementos que significam as virtudes do Papa perfeito. Por favor, não deixe o fogo se apagar. Sylvester concordou e inspirou o homem a pegar uma colher pequena e derramar água na mão. Água significa paz, para que o reino possa prosperar. A essência da floresta, para que alguém seja saudável. Luz do solário, para que haja poder. Lentamente, o homem derramou tudo o que tinha, desde vários cristais mágicos até itens estranhos do desconhecido, pedras da lua a pedaços de estrelas, desde as cinzas de um brilho até a neve do norte. Por favor, apague o fogo agora, Santidade. Sylvester fez isso, apagando o fogo e retirando todo o ar ao seu redor. Apagou-se sob a palma da mão e ele se levantou. Por favor, sente-se no trono. Prosseguiremos com a coroação. Cardeal Preste disse educadamente. Olhando para trás, Sylvester olhou para o enorme trono dourado. Era feito de ouro, bem como de várias pedras preciosas colocadas em locais importantes. O trono em si era tão alto que alguns degraus dourados foram feitos para chegar ao assento. Enquanto isso, atrás do trono havia uma parede maciça com peças decorativas. Dentro do vasto salão, brilhava como um raio de luz que levaria o reino a um futuro melhor. Toda a loucura por este pequeno assento. Sylvester murmurou depois de ver o assento almofadado. Por fim, ele sentou-se e olhou para o corredor à sua frente. De seu assento elevado, todos pareciam pequenos, seus rostos forçados a olhar para ele, sempre com reverência e respeito. O cheiro da adoração é tal, qualquer homem se tornaria corrupto. Os rituais continuaram por horas e a tarde se aproximava. Até Sylvester começou a perder a paciência enquanto o cardeal sacerdote continuava fazendo coisas estranhas. Mas finalmente chegou a hora e a multidão se levantou. O cardeal sacerdote segurou cuidadosamente a mitra do Papa nas mãos e subiu as escadas para alcançá-lo. Durante séculos, o guardião da ordem em todo o reino. O cardeal Preste falou enquanto se aproximava de Sylvester. Não o trono, não a mitra, mas aquele que se senta nele e usa. Papa é apenas um título, mas honestidade, orgulho, ira e justiça são o que é verdadeiramente vital. O anterior veio e passou. O tempo passou. Venha de novo, das dificuldades para uma era mais brilhante, que você nos ajude, pela graça de Solis e pelas bênçãos da luz. Eu declaro ao 50º Papa, Sylvester Maximilian, que ele reine por muito tempo. Viva o Papa Silvestre! Por muito tempo ele reinará. Viva o Papa Silvestre! Os cantos ecoaram no enorme salão, com Aurora, Gabriel e os outros gritando mais alto. O cardeal Preste baixou suavemente a mitra na cabeça de Sylvester e retirou-se sem dar as costas a Sylvester. Ele desceu as escadas de costas e, no final, inclinou a cabeça em reverência e saudou. Sylvester sentiu a mitra na cabeça, sentindo-se mais pesada do que esperava. Ele olhou para os rostos abaixo dele, Aurora, Gabriel e o resto. Seus rostos entusiasmados e alegres o motivaram a fazer melhor, agora que suas palavras tinham imenso poder. Decidindo dirigir-se aos clérigos,
Ele ergueu a palma da mão na direção da multidão reunida e silenciou-os. Para começar o seu primeiro dia como Papa, decidiu fazê-lo com um hino, pois com ele também começou a sua jornada rumo ao Papa. Ele limpou a garganta e abriu a boca, um magnífico halo brilhante formado atrás de sua cabeça. Uma auréola que brilhava em harmonia com o trono dourado. A luz brilhante irradiava sobre o ouro e enviava brilhos por toda parte. No sagrado nome do Senhor, eu subo ao trono. Em seu caminho divino, somente sua orientação eu conheci. Lutou contra inimigos em reinos, vistos e desconhecidos. De humilde acólito a poderoso Papa, eu cresci. Em uma época em que a esperança vacilou e diminuiu, ansiando pela primeira luz do amanhecer para quebrar a corrente, pelo peão da sombra, nossas almas foram quase mortas. No entanto, nos levantamos triunfantes, vencemos em seu nome. No encargo sagrado, nos levantamos pelos oprimidos e assustados. Para reinos de alegria e esperança, nosso destino está sempre mais apertado. Como faróis para o amanhã, pelo juramento sagrado, estamos elevados, pelo seu abraço divino, em verdade luminosa, somos iluminados. Pode sua luz? Sylvester parou abruptamente de cantar, pois sentiu falta de palavras. Seus lábios tremeram e seus olhos se fixaram no final do enorme corredor, nos grandes portões. Eles estavam abertos, e um homem solitário entrou, vestindo uma magnífica armadura branca, cheia de sangue e sujeira, com sua capa branca parecendo a mesma. Ele segurou sua espada longa na mão, usando-a para ficar de pé enquanto caminhava, vacilando a cada passo. Seu rosto magro tinha olhos emocionalmente vermelhos e olheiras por baixo. Os lábios estavam secos e feridos, e uma barba branca cobria seu queixo. Sr. Doloren. A Aurora gritou e correu para ajudar o homem. Ele não. Sir Doloren a deteve. Sua voz parecia dolorida e rouca. Todos os olhos se concentraram no velho cavaleiro que saiu do coma. Ferido sem possibilidade de reparo, ainda assim o homem se levantou e caminhou, seu olhar focado no trono à frente, seus lábios curvados em um sorriso orgulhoso. Essa sua santidade. Sir Doloren saudou Sylvester, aproximando-se da base da escada que levava ao trono. Meu coração se alegra em ver você lá. A expressão de Sylvester não mostrou nenhuma mudança. Seus olhos fixaram-se na forma de Sir Doloren. O sorriso no rosto do homem escondia a dor e muito mais. Os aromas de calma, paz, felicidade, esperança e adoração eram tão fortes que dominavam todos os outros. Velho. Sylvester levantou-se e desceu do trono. Baque. Sir Doloren de repente se ajoelhou, quase caindo, mas se manteve firme com a espada e olhou com orgulho para Sylvester. Com grande esforço, ele finalmente cruzou os braços sobre o peito. Vê viva. Papa. Sylvester. Sylvester se ajoelhou diante de Sir Doloren. Vendo a condição em que o homem se encontrava, seu coração ficou pesado, pois viu algo que nenhum outro conseguiu. Você deveria ter descansado na enfermaria, velho. Agora você está oficialmente aposentado. Sir Doloren sorriu e tocou o ombro de Sylvester. Vê você é o governante supremo agora. Não se preocupe com M. Ele parou de falar enquanto uma tosse intensa se seguiu. Sir Doloren cobriu a boca quando saiu sangue, junto com alguns pedaços de suas entranhas. Ele olhou para ele e o descartou, limpando a mão nas próprias vestes. Os olhos de Sylvester brilharam com uma névoa chorosa. Não fazia sentido. Sir Doloren olhou para o trono acima. Você o disse uma vez que o trono sagrado será feito de ossos. Como se soubesse o que estava acontecendo, os olhos de Sylvester derramaram silenciosamente algumas gotas de lágrimas, já que ele não conseguia chorar naquele traje. Ele avançou e abraçou Sir Doloren. O homem retribuiu, mas fracamente. Eu me lembro. Mas não precisa ser realidade. Sir Doloren sentou-se no ombro de Sylvester, com a respiração falhando, quase parecendo inexistente enquanto sussurrava de volta. Terei prazer em me tornar um pedaço disso. Sylvester usou magia de cura, tanto quanto sabia, enquanto o abraçava. Você deveria me ver criar um novo mundo. Esta não é sua hora de partir. Eu fui naquela pilha de mortos. Voltei para este momento. Milagres raramente acontecem. Eu vivi um. Sir Doloren respondeu em seus ouvidos. Não fique triste, filho. Tenha orgulho. Seja gentil. Seja forte. Seja feliz.
Os olhos de Sylvester encontraram os de Aurora, que estava atrás deles, e ele balançou a cabeça. Os sinais estavam lá, ele sabia que isso aconteceria, mas nada poderia tê-lo preparado. Nada dura para sempre. Uma realidade triste, mas difícil de aceitar. Obrigado por ser como um pai para mim. Sylvester correu para falar, sentindo os braços afrouxados em suas costas. Obrigado por me ensinar magia. Obrigado por ser alguém em quem posso confiar cegamente. Você é um bom homem. Você me impediu de me tornar eles. Apesar de todos os seus segredos. Você nunca foi ser eles. Os braços de Sir Doloren caíram das costas de Sylvester, e seu corpo perdeu forças para permanecer em pé. Mas Sylvester o segurou e sentou-se novamente. A cabeça de Sir Doloren caiu sobre seu peito. Enquanto Sylvester o embalava, toda a sua vida passou diante de seus olhos e, em quase todas as suas lembranças mais felizes, Sir Doloren estava lá. Ele era o homem que assumia riscos de bom grado sem se importar com a própria vida, alguém que estava pronto para morrer, para que Sylvester pudesse escapar daquela caverna daquela vez, um homem altruísta, muito gentil de coração, aflito e, ainda assim, forte. Eu estou velho. Sir Doloren engasgou, suor se formando em seu rosto. Foi uma honra servir você. O corpo de Sylvester balançou para frente e para trás, e seus olhos avermelhados lacrimejaram, não importa o quanto ele os segurasse. Em meio ao reino cheio de feras, fui abençoado por conhecer tal sacerdote. A honra é minha, velho. A dívida é infinita. Eme meus olhos. Sir Doloren quase perdeu a voz, suas pálpebras escorregando, crescendo. Essa é sua santidade. Um último hino. Com uma vermelhidão ardente nos olhos, Sylvester sentiu o coração de Sir Doloren desistir. Então, respirando fundo, ele tentou cantar para o velho, encerrando a jornada compartilhada exatamente como havia começado, com um hino. Perdido, confuso, em um mundo sombrio e maligno, obrigado por salvar-te da convulsão. Lealdade, justiça e bondade na essência do seu ensino. Você me mostrou o caminho e me guiou até a costa da fé. A auréola de Sylvester brilhou intensamente e aqueceu o corpo moribundo de Sir Doloren. Os lábios do homem suaves curvados em um sorriso, fervendo na voz. Seus batimentos cardíacos desmaiou muito lentamente, seu corpo se contraiu com seu coração cedendo. Que Solis leve você ao reino mais quente acima. Que sua esposa e seu filho recebam com abraços de amor. Atrasado, mas este filho também se juntará a você algum dia. Até então, observe minha fé, dever e justiça em exibição. As batalhas foram duras e as estradas difíceis. Mas agora, quando os frutos do trabalho cresceram, o preço era muito elevado e era muito difícil dizer adeus. À medida que sua respiração se dissolve sem nada, o coração de Sir Doloren parou de bater e seu corpo descansou sem vida nos braços de Sylvester. Sylvester controlou-se ao máximo, mas seus olhos não ouviram. Eles derramaram lágrimas como se fossem orações silenciosas. Sylvester baixou o rosto, sofreu até golpeado na cabeça de Sir Doloren. A auréola continua a queimar e suas últimas palavras saíram como sussurradas fracas. Apesar de todas as dificuldades, como posso encontrar algum problema? Onde está a felicidade? Mais uma vez, tenho que lidar com a dor. Qual é o significado de quando perdi apesar da grande esperança? Devo chorar ou me alegrar porque agora me tornei papa? Tio-Pope capítulo 591. Sylvester não se mexeu, o corpo de Sir Doloren descansou em seus braços. Seus olhos já estavam secos, mas a dor ainda estava em seu coração. Depois de muito tempo, ele declarou a cabeça e olhou para Aurora, chamando-a para mais perto. Envie uma carta a Felix e comece os preparativos para um funeral no Magna Sanctum, tentou Sylvester com uma voz seca e rouca. Adie tudo por um dia. Os olhos de Aurora também estavam turvos por estar perto de Sir Doloren, vendo o homem como um irmão. Eles trabalharam juntos há anos e se conheciam bem, mas a amizade cresceu muito mais depois que Sylvester se tornou o ponto focal. Todas as missões que realizamos juntos para Sylvester eram boas lembranças. Ele teve algum último desejo? Aurora disse a ele. Sylvester concordou gentilmente. Eu cumpri. Com o hino. Ele não sentiu mais alegria com a mitra na cabeça. Ele tinha autoridade suprema, mas teve que se render às forças da natureza. Mesmo nesse nível, ele não poderia fazer nada para proteger seus queridos. Finalmente, depois de alguns minutos,
Os curandeiros chegaram com uma maca. Eles pegaram o corpo de Sir Doloren com cuidado e colocaram um pano branco sobre ele, antes de levar o corpo para a enfermaria para os preparativos. Normalmente, os funerais não aconteciam no Magna Sanctum. Tais honras eram normalmente reservadas aos guardiões e aos papas, mas, nesse ponto, quem iria objetar? Uma figura paterna para o papa havia morrido. Era mais uma razão para homenagear um homem. Depois que o corpo de Sir Doloren foi levado, Sylvester clamou e olhou para seu trono. Um sentimento de desgosto surgiu em seu coração enquanto ele dava tapinhas em Mirage, que estava preso em seu peito, chorando pela perda de seu Doldol. Com 1 mês de idade, e agora? Nunca foi meu plano conseguir isso, mas este trono amaldiçoado me deixou para ele com seus esquemas e estratégias malignas. Sylvester pensou mesmo. Seus olhos vermelhos ardiam de fúria e veias saltavam em sua testa. Sir Doloren me ensinou a permanecer humilde durante toda a minha vida. O tom de Sylvester parecia calmo, mas sua voz reverberava com magia e um ar de autoridade. Este luxo contradiz minhas crenças. Este ouro está contaminado com sangue e pecado. Alguns remédios devem ser aplicados antes que uma nova era comece. Todos olharam para Sylvester confusos, embora alguns que o conheciam entendessem de perto o que ele estava dizendo e o que pretendia fazer. Baque. Abruptamente, o Senhor Superior Inquisidor se ajoelhou, sentindo o maior orgulho e estímulo nos pensamentos de Sylvester. Eles se alinharam perfeitamente com seus pontos de vista. Você é o pai das almas abençoadas que Solis criou. Cruzada, justiça ou qualquer outra coisa, suas palavras serão obedecidas. Sylvester não respondeu às palavras do Lorde Inquisidor. Subiu as escadas de mármore e parou ao lado do enorme trono. Lentamente, ele ergueu as palmas das mãos em direção a ela e uma auréola apareceu atrás de sua cabeça. Quando pecamos, tentamos refletir sobre a mente interior. Quando há uma perturbação no mar, há marés. Punimos o mal, fazendo o reino brilhar. No entanto, como nos esquecemos de destruir o maior pecador? Estrondo. Ambas as palmas de Sylvester formaram um enorme e amplo feixe de luz. Foi a ira dos céus. Caiu no enorme trono e o engoliu completamente, a luz forçando todos a fecharem os olhos. Eles sentiram o calor irradiando e o cheiro de metal queimado. Agora entendiam o que estava acontecendo. Desde eras antigas, batalhas foram travadas por este trono sagrado. Através de incontáveis eras, só este assento demonstrou traição. Doravante, neste reino, a escuridão não será mais semeada. Renúncia aos 7 pecados, para que a fé não o afaste dos seus. Quando a multidão sentiu seus olhos se acostumarem com a luz, eles viram o grande trono derretendo em uma pilha de ouro informe, seus vários cristais vaporizados ou deformados no calor. O antigo trono de eminência, onde os papas de antigamente mantinham reverência, foi agora desfeito por aquele que venceu. A fúria de Sylvester só terminou quando todo o ouro diante de seus olhos derreteu. Depois de terminar, ele se virou para sair, com os olhos ainda furiosamente vermelhos. Cardeal Gabriel, peço aos anões da cidade de Mirage que criem um novo trono para mim, feito de madeira, de design humilde, em memória daqueles que foram vítimas desta grande conspiração. Gabriel não estava acostumado a ser chamado de cardeal. Foi demais desde que ele se tornou oficialmente o cardeal mais jovem depois de Sylvester agora. Isso será feito, Sua Santidade. Santo Tribunal está demitido. Sylvester gritou enquanto caminhava em direção aos portões. Lembre-se de uma coisa, a incompetência, a corrupção e o pecado não encontrarão refúgio sob meu governo. O castigo será pior que a morte. Vá dormir, como eu faço o que quiser enquanto tiver tempo. Assim que os funerais terminarem, prepare-se trabalhar até seu último suspiro. Restavam apenas 2 tipos de clérigos no enorme salão naquele momento. Aqueles que estavam entusiasmados e saudados na esperança de fazer algo realmente bom para o reino. E outros que temiam pelo seu bem-estar, com medo de desapontar o Papa. A partir da forte vibração de entusiasmo e aplausos pela ascensão do novo Papa, a atmosfera mudou e a escuridão se espalhou pela Terra Santa. A notícia da morte de Sir Doloren se espalhou, e mesmo aqueles que não o conheceram inicialmente ficaram tristes ao saber que ele era como um pai para seu novo Papa. Em respeito e luto, todas as lojas da península da guilda fecharam as portas. As guildas de aventura e magia baixaram suas bandeiras durante o dia. As pessoas queimavam incenso fora de suas casas para afirmar que apoiavam Silvestre,
O Papa milagroso cujos feitos foram bem anunciados nos pergaminhos que caíram do céu. À medida que o amanhecer do dia seguinte se aproximava, uma enorme multidão de clérigos de alto escalão se reuniu na costa do penhasco da Península de Ouro, perto do templo Magna Sanctum, que abrigava o orbe da pureza, uma coisa vil reverenciada pelo reino. O céu estava nublado. O vento estava forte. Como se os céus estivessem de luto, a chuva também começou como uma canção de choro. O sol estava ao longe, subindo lentamente além do horizonte. Enquanto o corpo de Sir Doloren foi colocado na pira. Seu corpo foi limpo, sua armadura reparada e ele recebeu o maior respeito e honra, colocando até mesmo sua longa espada sobre o peito. O cardeal sacerdote do templo, que supervisionara a coroação de Silvestre, lia agora a despedida dos falecidos do livro sagrado. Silvestre segurou a tocha, pronto para colocar fogo na pira. Max Xavier de repente falou, batendo no ombro de Silvestre e acordando-o do torpor. Seus olhos estavam inchados, sinais de uma noite passada chorando. Os raios do sol estão chegando, vá. Silvestre avançou sem emoção, as memórias correndo soltas em sua mente. Os e se fossem incontáveis. Adeus, velho. Obrigado pelas ótimas lembranças. Você não será esquecido. Ele incendiou a pira em vários lugares e derramou algum poder alquímico para queimar a madeira enquanto a chuva ficava mais forte a cada momento que passava. Nenhuma das pessoas ali tinha qualquer proteção contra isso, permitindo que a chuva os encharcasse até os ossos. Depois que Silvestre recuou um pouco, um por um, todos se aproximaram para prestar respeito e colocar um pequeno graveto na pira. Eles fizeram suas orações e foram embora um após o outro. Félix estava lá, quase à beira das lágrimas, como foi o caso de Gabriel. Como Magna Sanctum era um lugar muito delicado, eles não poderiam permanecer ali por muito tempo. Exceto Silvestre, todos tiveram que sair depois de prestar homenagens. Silvestre apenas ficou ali na chuva e observou o corpo de Sir Doloren ser consumido pelas chamas, retornando à natureza. A constatação de que nunca mais ouviria sua voz ou veria novamente atingiu seu coração com uma dor aguda. Você está bem? Aurora parou ao lado dele antes de sair. Você pode chorar se quiser. Os seus querem que você chore. Não fazia sentido. Ele não merecia morrer. Silvestre murmurou com a voz dolorida. Se eu tivesse aceitado as exigências de São Cetro imediatamente, poderia ter retornado mais rápido, e Sir Doloren teria sobrevivido. Os olhos lacrimosos de Aurora choraram silenciosamente enquanto ela abraçava Silvestre. O que está feito não pode ser desfeito. Sir Doloren será imortalizado para sempre, Silvestre. Como padrinho do Papa mais jovem e mais forte da história, ele vive em seu legado. Você é a prova da vida dele. Silvestre não concordou nem negou. Ele manteve o olhar na pira. Ele soltou a Aurora e então viu Xavier sair também, chorando e apoiada por Aurora também. Por fim, apenas o Senhor Inquisidor permaneceu, e ele começou a colocar um graveto no fogo. Ele orou silenciosamente por alguns longos momentos. Então o homem gigante ficou ao lado de Silvestre, tirando a viseira para respirar mais livremente. As gotas de chuva vaporizaram ao tocar sua pele. Sua santidade, acostume-se com as lágrimas. Sua longa vida é uma bênção e uma maldição de sua linhagem e talentos mágicos. Isso fará com que você testemunhe a morte de tudo que você ama, antes que seu fim se aproxime. Os lábios de Silvestre se contraíram como se ele estivesse imaginando o cenário. Havia uma verdade na afirmação, sua expectativa de vida natural seria realmente longa. Mas em seu coração ele sabia que não tinha motivos para chorar. Não acho que sou o mais amaldiçoado. Há outra pessoa que conheço, amaldiçoada com um destino muito pior. O Lorde Superior Inquisidor não sabia de quem Silvestre estava falando, mas sentia simpatia por aquele ser. Ver seus entes queridos envelhecerem e murcharem. É uma lei da natureza que todos devemos obedecer. Seja forte, abençoado. Ainda há muito mais batalhas a serem vencidas. O Lorde Superior Inquisidor deu um tapinha no ombro de Silvestre e saiu também, colocando o visor de volta em seu rosto. Silvestre abraçou Mirage no peito, perguntando-se se seu pequeno parceiro um dia o veria em uma pira também. Partiu seu coração saber que era inevitável. Além disso, doía-lhe imaginar quem seria o próximo. Sua Santidade, gritou-lhe o cardeal sacerdote. O fogo seguiu seu curso. Por favor, reúna as cinzas no recipiente.
Sylvester segurou silenciosamente o recipiente de aço na mão e se aproximou do que restava do homem. De um ser humano vivo e respirando com inúmeras memórias, sonhos e ideias, a uma pilha de cinzas, tão delicada e leve. Maxi, eu ajudo. Mirai se juntou e usou suas patinhas para despejar as cinzas no recipiente. Seus olhos estavam constantemente úmidos desde o dia anterior, mas ele tentava não chorar, para apoiar Sylvester. Você sentirá falta dele, Chunky? Sylvester perguntou. Mirage acenou com a cabeça vigorosamente. Eu queria dias felizes com Doll. Não posso ter dias felizes agora. Sylvester deu um tapinha na cabeça de Mirage. O Lorde Superior Inquisidor tinha razão, Chunky. Devíamos nos acostumar com essas lágrimas. Veremos muitas outras envelhecerem e morrerem com o passar do tempo. Mirage engasgou, até mamãe grande. Sylvester não respondeu, não querendo imaginar tal cenário. Silenciosamente ele recolheu as cinzas, seus olhos focados, secos e focados. Um sentimento de ressentimento contra o Papa e o Santo Século brotou dentro dele, pois eles eram os responsáveis por tudo. No entanto, ele não poderia deixar de se perguntar algo enquanto olhava para o céu e sentia as gotas de chuva em seus lábios secos. Ele se perguntou por quanto tempo esse suposto destino o faria sentir-se privado. O que anseio, quando chegará minha paz? Tweet Pop capítulo 592 Sir Doloren não gostaria que ele se lamentasse indefinidamente e se recusasse a trabalhar no que realmente importa. Eles trabalharam e lutaram tanto durante anos para chegar a esse ponto, agora era hora de trabalhar. Sylvester acordou de manhã, um dia depois do funeral. Ele ainda morava no complexo Brightmoor e não tinha vontade de se mudar, independentemente de seu status. Uma das razões era que ele queria estar com Xavier tanto quanto possível, e a outra era que todas as mães brilhantes eram extremamente leais a ele, tal como os inquisidores. Mesmo fracos, eles escolhem pular na frente de uma flecha para salvá-lo, do que permitir que ele se machuque. Ele vestiu suas vestes normais como de costume, apenas com bordados intermediários diferentes para separá-lo do resto. Sua mitra era a única coisa que poderia transmitir que ele era o Papa. Ele olhou para o recipiente com as cinzas de Sir Doloren e se despediu. Até mais tarde, velho. Ele foi até a sala de estar, onde Xavier havia preparado uma grande refeição para alegrar o coração de todos, apesar de ela mesma se sentir deprimida. Zeki também estava lá, sentado com roupas normais, não com armadura. Mirage também estava sentada em uma cadeira elevada feita para ele e esperado diligentemente pela refeição. Ele foi até a cozinha e ajudou Xavier a pôr a mesa. Você vai voltar ao trabalho? Xavier apenas notou ele e tentou impedi-lo. O que você está fazendo, Max? Você é o Papa, não? Sylvester continuou a ajudar, e isso de alguma forma me permite ser preguiçoso. Primeiro sou seu filho, mãe, nunca se esqueça disso. Vamos comer agora. Preciso me encontrar com o conselho mais tarde. Todos sentaram-se à mesa e comeram em silêncio. As mentes se encheram de uma frenesi de pensamentos e alguns medos quanto ao futuro, mas eles guardaram isso para si, não querendo preocupar-se com os outros. Eventualmente, todos terminaram de comer e se prepararam para sair. Xavier estava voltando para trabalhar na enfermaria e Zeki era seu guarda-costas em tempo integral. Vejo você à noite. Sylvester saiu de casa e desceu das escadas. Ele participou de algumas mães brilhantes e recebeu suas saudações e vitórias oficiais como seu filho, exceto os sem nome. Na estrada em frente ao prédio, uma carruagem extravagante esperada por ele, puxada por 6 cavalos, e até a rédea era um homem com posição de arcebispo. Mas Sylvester passou pela carruagem e entrou no celeiro e logo saiu com uma bicicleta. Afinal, ele agora era o Papa, e qual a melhor propaganda para a bicicleta do que ele próprio andar nela? Sua Santidade. Por favor, use uma carruagem. O Rense chorou ao ver Sylvester a partir e o som. Mas ele não parou e finalmente chegou ao palácio do Papa. Porém, sentiu necessidade de fazer posteriormente um pequeno estacionamento para bicicletas, pois não tinha onde deixá-lo. Ele apenas viu sua carruagem se aproximando e acenou para o Heather a cuidar dela. Enquanto subia as escadas para o palácio, todos o saudavam ou paravam apenas para fofocar. Sylvester não teve tempo a perder e foi direto para a Câmara do Conselho do Santuário. Desta vez, ele estava realizando oficialmente,
e apenas os verdadeiros e recém-nomeados membros do conselho foram autorizados a entrar. Havia Gabriel como novo Santo Wazir, Lorde Supremo Inquisidor com Aurora, o novo economista-chefe, São Queimaster, o ex-escravo, e o curandeiro Hendrix como novo Santo Mídico. Por fim, havia Saint Sternum, agora Elion, e também Felix como Saint Viceman. Os Pimaster ainda era mantido em segredo, pois restava uma coisa a fazer. Fique sentado. Sylvester entrou e sentou-se antes de retirar a mitra e colocá-la de lado. 4 coisas estão na agenda hoje, e precisarei de todos vocês para me ajudar a implementá-las. Gabriel, a primeira coisa que você fará depois disso é emitir um anúncio para todas as famílias reais e nobres. Todos os reinos estão proibidos de participar, travando guerras entre si. Qualquer disputa será resolvida por mim como mediador. Gabriel escreveu tudo, mas não se esquivou de fazer perguntas. Sua Santidade, se você fizer isso, eles virão até você para resolver o menor dos problemas. Não subestime a mesquinhez deles. Você ficará irritado com eles em breve o suficiente. Sylvester assentiu, já esperando por isso. É por isso que todos os reinos se unirão e formarão uma organização chamada a Liga da Mesa Redonda. Todos os membros enviarão um representante. Tentarão resolver quaisquer disputas, formar grandes planos econômicos para o crescimento unido e firmar acordos comerciais entre si. Se houver algum impasse aparecer, o Papa intervirá. De certa forma, Sylvester criou um sistema do tipo Liga das Nações, mas como detinha o poder supremo como mediador, as chances de ele se desintegrar e falhar eram muito menores. Ele esperava ser Papa por pelo menos 3 séculos, então acreditava que era tempo suficiente para resolver as coisas ao longo do tempo. Isso é muito melhor, murmurou Gabriel, anotando a estrutura básica. Com isso, Sylvester olhou para Darius, seu novo economista-chefe. Ele conhecia o homem há muito tempo e lhe ensinou os fundamentos da economia moderna. Darius, vamos implementar o modelo de papel-moeda que discuti. Não será um processo rápido e pode levar décadas. Ser capaz de trocar o ouro que possui por papel-moeda, lembre-se de ir devagar e formalizar uma política mais ampla. A Terra Santa atuará como um banco de reserva, detendo autoridade para imprimir dinheiro. Darius sabia o que Sylvester estava tentando fazer. Por ser o controlador do sistema financeiro do Sol, nenhum reino seria capaz de resistir ao seu poder. Seria apenas uma questão de tempo até que as famílias reais começassem a perder o poder sobre a microeconomia do seu reino, uma vez que o povo não precisaria delas. Darius, entusiasmado e honrado por trabalhar ali, saudou Sylvester. Ele administrava os negócios de Sylvester há anos e estava ciente de muitas coisas. Vou formular o plano e trazê-lo para você, Santidade. Mas primeiro terei que expurgar meu departamento. Há algumas toupeiras de vários nobres. Peça ajuda ao Lorde Inquisidor, ordenou Sylvester e olhou para Aurora em seguida. De agora em diante, as mulheres também podem tornar-se membros do clero. Elas também podem casar e constituir famílias, o mesmo para os membros do clero do sexo masculino. Mas todos aqueles que se comprometem com tal vida serão impedidos de subir ao posto de bispo. No entanto, em diante pessoalmente, podemos selecionar alguns se seus talentos se adequarem à posição. Você enfrentará a resistência de outros membros antigos, Aurora avisou severamente. Eles quase tentaram remover meu pai da posição de Lorde Inquisidor quando ele tentou fazer com que eu fosse aceito como guardião da luz. Sylvester sabia disso e não teve piedade deles. Aurora, você é um exemplo brilhante. Você é um modelo para mulheres em todo o mundo de que tudo é possível. As mulheres também podem ser grandes feiticeiras. A rainha Trinity também provou isso. Não importa quantos clérigos idosos se oponham à minha decisão, eles podem aceitá-la ou desaparecer nas páginas esquecidas da história. O Lorde Supremo Inquisidor aprovou o comportamento severo de Sylvester. A fé de Solisa é justa para todos que mantêm a luz em seus corações. Qualquer um que negue os ensinamentos do Senhor deve ter sua língua cortada em partes. Voltar a ser fanático então? Sylvester pensou em sua cabeça. Gabriel. Ele chamou novamente o nome de seu Santo Wazir. O homem seria o mais ocupado do reino depois de Sylvester. A maior e primeira gráfica oficial do mundo será feita dentro da Terra Santa. Sua função seria difundir o conhecimento. Reimprimir todos os tipos de livros, especialmente aqueles que ajudam a ensinar a leitura, a escrita e todas as matérias elementares.
Aprovar o pedido a todos os mosteiros também, para ensinar as pessoas, velhos, jovens ou crianças, como ler coisas básicas e escrever, desde caracteres de palavras até números, subtração, adição e multiplicação. Gabriel engoliu em seco e esfregou a testa. Isso vai dar muito trabalho, mãe. Quero dizer, Vossa Santidade. Está tudo bem. Chame-me de Max ou Sylvester nesta sala. Somos uma família tentando melhorar este reino, e não podemos fazer isso se estivermos focados apenas em nossas hierarquias e não pudermos falar abertamente. E Gabriel, você tem centenas de assistentes inúteis que estão longe de serem totalmente utilizados. Separe-os e faça-os funcionar. Educar as massas é uma prioridade máxima. Finalmente, Sylvester voltou a sua atenção para o seu próprio trabalho. Vou formular o departamento de engenharia, pois há uma infraestrutura considerável para construir. A capital de Grácia, Cidade Verde, precisa de ser construída a partir do zero, mas desta vez muito melhor. Claro, tudo isso só será possível se eu sobreviver onde o cetro santo deseja me levar. Os rostos apareceram na sala e eles se mexeram nos assentos. Foi uma sensação desconfortável que todos sentiram, vendo Sylvester ter se tornado papa, mas também sabendo que isso poderia acontecer por muito pouco tempo. Não, falei com Solis e me disseram que estou no caminho certo. Se o Senhor Onisciente não teme minha morte, eu também não deveria me preocupar. Não importa os testes, tentarei passar eles com tudo o que tenho. Sylvester tranquilizou-os e também a si mesmo. De volta ao trabalho. Curandeiro Hendrix, como novo São Médico, quero que você supervisione a construção de vários hospitais em todo o continente. Eles serão anexados a todos os nossos principais mosteiros, devemos chamá-los de Hospitais da Graça. Eu preciso você projete o layout, as regras, os processos médicos e tudo o que um curador possa precisar como diretrizes estruturadas. Imprimiremos livros e começaremos a treinar curandeiros. Com essas mudanças simples, Sylvester tentou efetivamente melhorar o sistema financeiro, o sistema educacional, a ordem social e, pelo menos, a saúde. Desde que todas as quatro partes funcionassem de forma eficiente, Sylvester não tinha dúvidas de que a economia e a qualidade de vida no reino melhorariam significativamente. Se nenhum de vocês tiver nada a dizer, o conselho do santuário está encerrado. Sylvester os dispensou e permaneceu sentado para trabalhar em alguns documentos. Um por um, todos foram embora, mas o curandeiro Hendrix permaneceu na cadeira ao lado de Sylvester. Só depois que os dois ficaram sozinhos ele falou sério. A praga está se espalhando mais rápido do que o alcance do demônio bastaria. Os elfos conseguiram mantê-la além das fronteiras de seu reino, mas não por muito tempo. Incontáveis pessoas morreram e milhões estão afetados agora. Sylvester esfregou o queixo com uma das mãos. Esperávamos essa reação. Quantas doses de curas reunimos? Desde que você planejou isso com meses de antecedência, consegui garantir 50 milhões de doses, respondeu o curandeiro Hendrix, sua voz um pouco incerta. Quando vamos parar a praga? Milhões morrerão, santidade. Eles podem se opor a nós em relação à fé, mas ainda estão vivos, respirando seres com inteligência. Não tenho preconceitos baseados na fé, Hendrix. Mas não posso ajudá-los até que eles venham às nossas costas e me implorem. Para garantir que suas gerações se lembrem de nossa mão amiga, devemos deixá-los vivenciar isso. Sylvester respondeu severamente, lembrando ao homem onde estavam seus juramentos. Eles não fizeram nenhum negócio de paz a longo prazo, e não de sentimentos inchados a curto prazo. Suspirando, o curandeiro Hendrix assentiu, eu entendo, santidade. Voltarei e começarei a trabalhar. Finalmente, sozinho com Mirage, Sylvester separou os documentos. Ele havia escrito tudo sobre seus planos futuros, todas as possibilidades que poderiam surgir e como resolvê-las. Era um guia para quem quer que pudesse assumir o trono depois dele, caso ele não sobrevivesse naquela porta. Maxi, eu vou com você. Não, vou sozinho. Já perdi Sir Doloran e não posso perder você também. Sylvester rejeitou o pedido de Mirage. Mirage fez beicinho mal-humorado. E eu? Se você morrer, minha vida será inútil. Se eu for com você, posso observá-lo, Maxi. Sua magia pode falhar, mas eu não vou. Você nem tem duas mãos. Ainda não, respondeu Sylvester. Mirage olhou para ele com raiva. Você não pode me impedir de ir.
Eu te darei 100 bananas se você não vier. Sylvester ofereceu-lhe sem entusiasmo. Vou para lá amanhã, então fique em silêncio e deixe-me planejado. Eu não me importo com bananas. Mirage rosnou e fechou os olhos. Em sua cabeça, não havia como deixar Sylvester ir sozinho. Não ficarei sozinho nunca mais. Você entrará furtivamente com ele. Mirage planejou silenciosamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.